E aí, tudo bom com vocês? É muito importante a participação de todos. Não esqueçam de fazer a sua inscrição e deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo e se tornarem membro do canal, tá? Bom, esse vídeo eu pensei muito antes de falar sobre isso, até porque nós não podemos o tempo todo só falar de coisas boas, né, gente? Infelizmente, o mundo ele não é feito só de doces e de mel, né? Tem hora que a gente tem que falar outras coisas também. Vocês sabem que eu falo um pouco de tudo aqui no canal, não só de Portugal, do Brasil, então procuro dividir um pouco aí a programação geral do canal, tá? Então, essa semana eu tô mais dedicando a Portugal, depois eu vou dedicar mais ao Brasil e daí por diante, porque eu tenho um público dos dois lados, então eu preciso saber distribuir muito bem aí toda essa situação e todo este público, tá? Como todos vocês viram o tema do vídeo, é muito importante falar sobre isso neste momento, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar sobre isso e vem aquela chuva de críticas, principalmente aqui no meu canal. As pessoas acabam me atacando, sendo que eu só estou falando a verdade. É duro ouvir a verdade. O que eu queria falar para vocês, antes de qualquer coisa, é que realmente sobre essa situação dessa teimosia, né, desses brasileiros teimosos de não ouvir as verdades e acreditar só naquilo que convém, porque o YouTube está aberto, todos os canais estão abertos para qualquer pessoa assistir, mas as pessoas insistem em assistir, em ver só o que convém a elas. E depois, quando as coisas começam a dar erradas, sempre a culpa é ou de fulano, ou de ciclano, ou de beltrano, tá? Outra situação que é bom deixar claro que realmente Portugal abre uma brecha na lei aqui portuguesa para o turista quando o turista chega aqui em Portugal. Muita gente se apega a essa situação e acaba vindo para Portugal, vende tudo que tem no Brasil e dá no que está dando agora. Eu separei alguns pontos aqui da gente, referente à lei, tá, da imigração. Isso não significa que porque Portugal dá um título de residência para uma pessoa que consegue um contrato de trabalho, que todo mundo tem que sair do seu país, em especial o Brasil, porque eu também sou brasileiro, então por isso que eu estou direcionando essas informações aos brasileiros e aos brasileiros que vivem em Portugal também, que essa situação ela é uma situação constante, tá? Então não é porque existe essa brecha na lei que você tem que pegar a sua família, que você tem que vender tudo e você tem que simplesmente sair do Brasil e vir igual um louco, um desesperado aqui para Portugal. Por que tem que falar assim, gente? Porque essa situação do repatriamento, tá? Referente às pessoas que estão querendo voltar para o Brasil, vocês sabem que isso é uma lei que foi feita já há muitos anos, não só com Portugal, mas vários países do mundo. Então, se a pessoa quiser voltar para o país de origem, ela vai voltar, mas ela vai voltar com dinheiro, né? E ainda ela vai ter que ficar durante 5 anos sem poder pisar aqui na Europa, seja onde for. Então, assim, muita gente também tem se aproveitado dessa situação, muita gente sabia que não tinha condições de vir para Portugal e veio, e agora está nessa situação e aí joga a culpa sempre no governo, tá? Eu quero que vocês entendam que quando eu falo assim, eu não estou menosprezando os brasileiros, porque eu também sou brasileiro, não teria lógica, mas não é porque eu sou brasileiro que eu vou aceitar brasileiros que façam asneiras ou coisas erradas e simplesmente vou ficar quieto e não vou falar nada porque eu sou brasileiro. Não, eu acho que a gente tem que meter a cara e falar e deixar claro que nós não somos assim. Porque eu pergunto para vocês, o que nós que somos brasileiros honestos, que pagamos os impostos, que fazemos tudo aqui em Portugal, o que é que o governo está dando pra gente? O que o governo vai dar de vantagens para nós brasileiros que pagamos os impostos aqui em Portugal? Eu falo para vocês que não estou desmerecendo Portugal, porque eu gosto de Portugal e estou extremamente satisfeito, mas, um exemplo, a minha renovação do CEF é agora em agosto e eu vou ter que comprovar tudo para poder continuar vivendo aqui, tudo. Renda, IRS, imposto de renda do Brasil e toda a documentação eu vou ter que provar isso para o CEF. Então, enquanto chegam pessoas que vêm aqui que nem é legalizada e arrumam um contrato de trabalho, vai lá, né, no CEF, dá a documentação e fica por isso mesmo. Então, assim, isso eu acho injusto.
Vocês sabem que eu tô aqui para falar a verdade sobre as questões de Portugal. Eu acho que isso precisa ser revisto, porque uma pessoa que investe, que compra um apartamento, que faz um monte de coisa, que gasta um dinheiro absurdo para poder viver aqui, e aí depois tem um problema e ela não tem garantia nenhuma de nada, a não ser o próprio dinheiro que ela tem. Claro, não estou reclamando. Eu estava ciente que seria assim, tudo bem, mas eu fico pensando como tem situações como esta situação desses brasileiros que estão aí desesperados. E aí a gente vai falar, sai gente fazendo comentário, falando que não é isso, que é aquilo, que é mimimi, que tá mentindo, que não sei o que, Gente, eu sei que tem muitos brasileiros que estão cumprindo a quarentena, mas tem muitos que não estão. A grande maioria não está cumprindo a quarentena porque não acredita, porque acha que o coronavírus é uma mentira. Como muitos brasileiros sempre acharam que era mentira quando eu falava nos vídeos que Portugal é um país difícil para quem quer imigrar, para pessoas que não têm dinheiro, tá? Por quê? Porque aqui emprego é complicado, mas eu vejo um monte de gente falando que tá cheio de emprego. Eu fiz um vídeo aí há 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás, falando sobre a situação complicada de trabalho aqui no Porto. Eu fui massacrado. Agora eu pergunto para vocês, o que adiantou? Agora tem um monte de gente aqui em Portugal, um monte de gente ilegal que veio para cá nessa esperança de trabalho, de conseguir contrato de trabalho, que está totalmente ilegal aqui no país, porque tem várias pessoas que estão assim, e isso não vai parar não. E isso só parou porque simplesmente Portugal está em estado de emergência. Assim que isso se passar, assim que essa situação voltar ao normal, os aeroportos estiverem tudo normal, vai continuar. Isso não vai parar. Isso vai continuar. Porque se você entrar nos grupos de Portugal, o que tem de gente falando, ai, eu tô com passagem para maio, eu tô com passagem para agosto, eu tô com passagem para não sei quando. Muita gente que tá vindo para cá, que vai vir como turista e vai aplicar a lei de trabalho para poder viver em Portugal. Portugal precisa da mão de obra, Portugal precisa de imigrante, Portugal não sei o que. Se não for os imigrantes, Portugal não é nada. Se não for os imigrantes, Portugal não chega a lugar nenhum. Se não for os imigrantes, Portugal não consegue nada. Bom, eu não sei, quem tem que ver isso é o governo. Quem tem que ver essa situação é o governo de Portugal, é o CEF. Porque eu acho injusto uma pessoa que está já vivendo 3 anos aqui em Portugal como eu, ter que comprovar tudo pro CEF, como eu vou ter que comprovar agora. Eu já tenho casa, todo mês é descontado todas as contas que eu vivo aqui. Eu acho que isso tinha que ser automático. Se a pessoa já tem uma residência como a minha, que entrou aqui no país, totalmente legalizado, eu acho que eu nem deveria perder meu tempo de ir no CEF. O CEF deveria analisar e ver isso e já automaticamente autorizar, né, a residência final. Mas não é assim que funciona, né? Então, se as pessoas estão reclamando, muita gente está reclamando, isso se está difícil até para a gente, porque ninguém sabe como que vai ficar agora a situação. O CEF pode também, ao mesmo tempo, pode mudar muita coisa aqui em Portugal, porque a partir do momento que está tendo essa pandemia, ninguém sabe mais o que vai acontecer. Não consigo entender essas pessoas ainda pensando em vir para Portugal. Esquece, não é o momento. Isso é só para o ano que vem ou, sabe, 2022, gente, porque a gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo essa doença vai durar, a gente não sabe o que vai acontecer depois disso, a gente não sabe, as consequências de tudo isso. Então eu acho muito sério isso, se tratando dessa situação. Por quê? Foi igual eu separei aqui para vocês. Primeiro que Portugal tem essa questão do estado de emergência que vai até aí o começo de maio, a gente não sabe se vai ser renovado ou se não vai ser renovado. Primeiro ponto. Segunda situação, por que vocês acham que os brasileiros estão sofrendo? Tem um monte de brasileiro em Lisboa lá, em quarto, tá cheio de gente sofrendo. Se a gente faz um vídeo falando exatamente o que eu tô falando pra vocês, vai ter um monte de gente criticando, falando que não gosta de brasileiro, que fala mal de brasileiro, que não sei o que, que mimimi, que não é o momento pra isso, que não é o momento. E é o momento. E quando que é o momento? Quando que é o momento? Porque isso foi dito antes de acontecer tudo isso. Ouviram? Teve uma chuva de críticas de um monte, inclusive de vários brasileiros que nem clicaram mais no meu canal, que ficaram com raiva, de outros canais fazendo vídeo contra o meu canal, dizendo que estava falando inverdades, fazendo até pessoas que não me conhecem ficarem com raiva de mim, sendo que eu só falei uma realidade. E se essas pessoas tivessem ouvido o que eu falei, hoje estariam lá no Brasil, não teriam gastado seu dinheiro, estariam esperando o tempo certo para passar tudo isso, estariam estudando, com o dinheiro guardado, e quando passasse tudo isso, viriam para Portugal tranquilamente. Mas preferiram acreditar naquilo que não é verdade. Preferiram acreditar nas inverdades, que é o que acontece o tempo todo.
porque eu não engano ninguém, eu falo a verdade. Vai fazer 3 anos que eu estou em Portugal, eu só consegui 2 contratos de trabalho aqui e foram péssimos. Eu já falei isso para vocês, porque eu já tenho 41 anos. Uma pessoa até 30 anos, ela vai ter sorte. Passou de 30 a 35 anos, já se tem que tomar cuidado. E isso não é só em Portugal, isso é em qualquer lugar. Tem que estudar, tem que falar inglês, tem que falar francês e daí por diante. Primeira coisa, primeiro ponto. Segundo ponto é a residência. Se você não tiver residência, tudo vai se tornar mais difícil para você. Não fiquem nessa ilusão e quando a gente vai falar as coisas, porque eu não gosto de assistir os vídeos dele, porque ele é negativo, porque ele é não sei o que, mimimi. Gente, se ser negativo, falar a verdade é ser negativo, você querer alertar é ser negativo, como está acontecendo no Brasil, morrendo milhares de pessoas, é ser negativo. O brasileiro não quer acreditar, ele parece que não quer acreditar nas coisas. Ele só quer acreditar na hora que ele estiver passando. Na hora que a coisa estiver acontecendo, na hora que o problema estiver ali na mão dele, aí ele acredita. Se eu não tivesse feito a minha organização, hoje eu estaria na fila para poder voltar para o Brasil. Porque ninguém vive aqui só com trabalho, eu já falei isso para vocês. Como que uma pessoa vai viver só com trabalho? Se acontece um problema igual esse agora, as empresas te mandam embora. Tem um monte de gente vindo para cá na esperança de arrumar um trabalho e viver em Portugal. Se você trabalha em restaurante, se você trabalha, sei lá, na área da beleza, se você trabalha nesse tipo de emprego, você vai ficar sem trabalho porque está tudo fechado. E aí, como que você faz? Quem que vai te ajudar? Da onde que vai vir o dinheiro se você já não trouxe dinheiro nenhum? Então, agora eu quero ver quem é que vai ajudar essas pessoas. E aí a gente vai falar, a gente sai como errado, a gente sai como não sei o que, a gente sai como pessoas que falam verdades, canal de gente mentirosa e daí por diante. Não adianta. Os portugueses que assistem meu canal sabem que eu não minto. Porque o meu canal eu falo a verdade. E eu me sinto muito orgulhoso do meu trabalho. Porque eu não minto pra ninguém. Eu não ganho nada com isso. Eu não tenho assessoria, eu não tenho esse tipo de situação. A única coisa que eu tenho é o clube de canais. Que quem assiste o meu canal paga se quiser. É uma ferramenta do YouTube, não é minha. O próprio YouTube disponibiliza essa ferramenta. Então, gente, sabe, não tem motivo para as pessoas saírem falando de mim, porque eu só quero ajudar o brasileiro. Mas, infelizmente, o brasileiro ele não quer ajuda, porque se ele quisesse ajuda, ele tomaria cuidado, ele pensaria melhor, ele teria pensado melhor. Hoje eu falei com alguns amigos que vivem aqui em Portugal, que vieram também com visto D7, outros que vieram com visto de estudante. Muitos estão com problemas, muitos estão passando dificuldades. Muitas pessoas estão precisando trabalhar porque o dinheiro que vem do Brasil não é o suficiente para poder pagar as contas aqui em Portugal, tá? Então, assim, eu também tenho amigos que são ricos, que vivem aqui em Portugal. Eles nem estão aqui em Portugal, para você ter ideia. Eu tenho uma amiga minha que ela está morando em São Paulo, numa parte rica de São Paulo, tem casa aqui em Portugal, mas tá lá, a casa tá fechada e ela tá no Brasil, porque ela tem outros compromissos. E é isso, mas ela tem dinheiro, ela não precisa disso. Então são situações e situações, cada um tem uma situação. Mas a gente tenta falar aqui para as pessoas, mas as pessoas não querem ouvir. O brasileiro ele é teimoso, principalmente esses brasileiros que estão vindo para cá. Porque eu sei que tem pessoas que querem morar na Europa, mas elas vão se preparar primeiro, elas vão, sabe, analisar o que é melhor, elas vão correr atrás. Eu tenho pessoas que são casadas com portugueses, que são brasileiros, que estão se organizando, que estão fazendo o seu planejamento, que vivem no Brasil, mas tem o pé no chão. Agora a questão é que muita gente não tem esse pé no chão. E isso, infelizmente, tem alguns brasileiros que acham que tudo é fácil, tá? E aí chega aqui em Portugal, dá tudo errado e fala que o país é uma porcaria, fala que o país não presta, fala que Portugal é isso e aquilo, sendo, gente, que não é. Então, na minha opinião, o brasileiro que está hoje sofrendo em Portugal, ele está pagando pelo próprio erro dele, porque ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir o que a gente falou, tá? Ele não quis ouvir. Teve alguns canais que explicou, como o meu, que tentou mostrar a verdade, mas não quiseram ouvir. Eu sei que tem gente que está aqui em Portugal, sem documento, como turista, que alugou casa aqui em Portugal e que assiste o meu canal e que mesmo assim veio. Porque eu sei que já me falaram. Mas tá tudo aqui, ó, tudo como turista ilegal. Agora eu pergunto pra vocês, como que a pessoa vai viver assim? Como que a pessoa pensa que vai dar certo isso?
Eu espero que dê certo, eu espero que Deus ajude essas pessoas, porque eu não desejo mal. Eu espero que essas pessoas tenham sucesso, mas eu acho isso uma irresponsabilidade. Por quê? Não com ninguém e com a própria vida da pessoa que está fazendo isso. Porque, gente, como que você vai fazer sem documento, sem nada, nessa situação que está acontecendo, num país que você não conhece nada, sabe? Eu não consigo entender o motivo disso, eu não consigo entender por que essas pessoas fazem isso, por que não ouve a gente, por que não espera o tempo certo das coisas, sabe? Eu acho que muitos brasileiros que estão aqui em Portugal, eles criaram um problema na vida deles que não precisaria ter criado se tivesse feito a coisa certa. Então, agora, quem é o culpado? Né? O governo brasileiro, Itamaraty, o governo Bolsonaro, o presidente de Portugal, né? O consulado aqui de Portugal. Quem é o culpado dessa situação? A embaixada? Não sei, gente. Porque eu acho que a embaixada, eu acho que o governo brasileiro ou o governo de Portugal, se fosse para ajudar alguém, tinha que ajudar os brasileiros que pagam impostos aqui em Portugal. Os brasileiros como eu, que fizeram tudo certo para vir para Portugal. E não pessoas que não fizeram nada, que sabiam que isso poderia acontecer e agora estão nessa situação porque não quis ouvir, porque não quis fazer a coisa certa. Ah, mas você está criticando, ah, mas você não tem pena. Eu tenho pena. Eu tenho pena sim, não estou falando que eu não tenho pena, mas eu acho que isso precisa servir de lição, porque isso não vai parar. Isso não vai parar, gente, porque olha, tem muita gente que está se organizando para poder vir para Portugal dessa mesma forma que essas pessoas que estão sofrendo estão. Então, desculpa, porque se as pessoas não querem falar a verdade, querem ficar caladas e querem continuar nessa, sabe, situação, eu não vou continuar, eu não vou alimentar isso, porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o CEF, ele vai dar um jeito nessa situação, porque as pessoas continuam planejando vir para Portugal como turista, sem dinheiro, de uma forma aonde elas vão se complicar, porque a situação não vai acabar tão rápido assim, isso vai demorar um bom tempo, e se a pessoa não tiver um bom dinheiro guardado, desista de vir para Portugal nesse momento, porque aqui tem que ter dinheiro. Até porque, gente, o euro, ele tem um valor absurdo se tratando de real. Como que você vai fazer? Como que você vai fazer para sobreviver aqui? Sem emprego, porque emprego vai se tornar difícil. Quando acabar toda essa situação, as pessoas que vão conseguir emprego serão as pessoas que têm documento. Você que não tem documento vai ser o último. Porque tem um monte de gente desempregada, tem um monte de gente que está precisando trabalhar, as pessoas estão todas endividadas porque as pessoas estão tudo dentro de casa. Então assim, eu não consigo entender por que essas pessoas insistem em querer vir para Portugal agora. E, gente, isso é real. Eu fico impressionado. Eu estou aqui, às vezes eu estou no meu Instagram, eu respondo as pessoas, mas muita gente perguntando pra mim, tem emprego aí? Ah, porque eu estou indo tal, quero fazer isso, aquilo. Mas são pessoas que não têm documento, são pessoas que ainda não têm cidadania, são pessoas que não têm nada. Se é uma pessoa que tem cidadania, uma pessoa que já é portuguesa ou é europeia, ou já tem alguma situação, né, engatilhada, tudo bem. Mas uma pessoa que não tem nada, eu não estou desmerecendo, gente. Mas não é assim, tem que ter responsabilidade. Na minha opinião, definitivamente, esses brasileiros, tá? Não são todos, eu amo o meu povo, mas essas pessoas que estão insistindo em vir para Portugal de qualquer forma, elas não têm responsabilidade com a própria vida, porque o governo brasileiro não é obrigado depois a ter que ajudar, o governo português também não é obrigado depois a ter que ajudar, e aí fica essa situação, né, deplorável, todo mundo tá vendo, um monte de gente passando por essa situação terrível porque não pensou. Então, você que tá aí, você que está se organizando, pensa, faça as coisas direito para não sofrer, para não ter esse tipo de problemas, porque é triste, né? E assim, é uma situação muito complicada, porque o governo, se ele não ajudar, fala que o governo não presta. Se ficar jogado aqui, o governo de Portugal também vai sair como que não presta. Essas pessoas vão chegar no Brasil e vão falar que Portugal é uma porcaria, porque Portugal não ajudou, não conseguiu emprego, não sei o quê. Ah, eu cheguei lá em Portugal, não era nada daquilo do que eu imaginava. Por quê? Então, gente, sabe, é muito difícil, é o que eu acho. Vamos comentar o assunto, deixe seu like, se inscreva no canal.